Olá pessoal, forte abraço para vocês. Estamos de volta, mais uma aula de português. Lembrando que a nossa luta com o cuidado continua. Não esqueçam de usar máscaras, de higienizar bem as mãos. Cuide de si e cuide dos outros. Quem se protege, protege a si e protege quem ama. E a nossa aula de português começa depois da vinheta. Roda a vinheta, Rubão. Ok, então vamos lá. A nossa aula de hoje tem como conteúdo interpretação. Eu coloquei como interpretação 2. Lembrando que para a gente interpretar, a gente precisa entrar dentro do texto, seja esse texto verbal, escrito, falado, ou um texto não verbal, uma imagem, por exemplo. Então, a gente tem que ter um olhar bem perspicaz. Vamos lá? Próximo slide. Interpretar é dar vida aos textos. Exatamente, dar vida. Porque quando a gente lê, a gente está dando vida. Os fatos, os acontecimentos vêm à nossa mente, a gente começa a mexer, a entender o que é que está ali por dentro. Então, quando a gente vai interpretar, a gente tem que ter esse olhar bem ousado. Não fique apenas nas palavras. Exatamente. Não ficar apenas nas palavras. A gente está lendo, a gente está dando vida ao texto. Eu trouxe algumas dicas, alguns passo a passo para a gente fazer uma boa interpretação. Certo? Sétimo ano. Certo, Rubem? Certo? Muito bem. Ok. Quando eu interpreto, aquilo que está escrito toma vida a partir de minha interpretação. Não é não? Quando a gente começa a contar uma história, os personagens começam a se mover dentro da nossa cabeça. E a gente fica imaginando o que é que esses personagens estão fazendo. Quando eu li o livro O Guarani, Rubem, de José de Alencar, um romance indianista, tinha um personagem, no longo da história, apareceu um personagem que era um frade. Rapaz, o frade era tão mal, mas tão mal, que eu fiquei com raiva do cara lá, enquanto eu estava lendo. Eu só sosseguei quando a história terminou, que eu vi que o cara teve um fim que merecia. Então, isso, quando a gente tem essa ligação com o texto, é bom, fica mais fácil a gente interpretar. Ler por ler não vale a pena. Uma dessas dicas, que eu vou dar hoje é a questão de ler. Leia o que quiser. Leia. Não fique apenas naquela coisa que leitura é ruim, não. A leitura é ótima, é perfeita, é um exercício muito bom para a mente. E vamos lá? Então, a primeira dica é exatamente essa: ler. Como eu disse agora há pouco, você pode ler o texto escrito e tirar suas interpretações, tirar sua inferência, e pode fazer a mesma coisa em um texto apenas de imagens, que a gente chama texto não verbal, que é esse aí. Mostra aí, Rubem, por favor.
Eu achei linda essa paisagem, linda, 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 linda. Como eu sou fã de natureza, eu achei perfeita trazer essa árvore aí, mas eu não trouxe só por conta da beleza da paisagem da árvore, não. Eu trouxe por conta dessa onça que tem aí. Tá vendo? Tá vendo a onça aí? Num cantinho, direita ou esquerda? Eu disse a Rubem que eu trouxe, aliás, só a Rubem não, estou dizendo a vocês, por conta da beleza da paisagem e por conta dessa onça. Bonitona, viu? Onça pintada. O Rubem tá com a cara ali meio que Laís está tirando onda com a gente. Então, eu não falei que a gente tem que ler, né? A interpretação, o primeiro passo, né? A leitura. Se o texto diz que existe uma certa informação, é porque existe. Viu só? Se o texto, eu disse, que a imagem era muito bonita, que eu sou amante da natureza, eu amo de verdade, eu amo a natureza. Achei belíssima essa imagem, mas eu não trouxe a imagem só por trazer. Eu trouxe também por conta da linda onça pintada que está com ela. Uma onça pintada, grandona. Aí, só que a gente olha, procura, no galho eu não vejo, não está ali naquele galho. Não é uma pegadinha não, para aquelas pegadinhas que a coisa tá ali meio que disfarçada. Então, quando a gente faz a leitura, a gente tem que analisar, linha por linha, fato por fato. Aí eu vou e digo, tem uma onça. O texto é belíssimo a imagem é belíssima por conta da onça. Aí a gente procura e não vê onça, vê um campo muito bonito, vê uma árvore. Só que você poderia me dizer, Rubem, Lailson, ela tá, sabe onde? Por trás do tronco. Era uma resposta. Não é interpretação? É ou não é? Quando a gente vai interpretar, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Não podemos fazer a leitura por fazer. Por isso que é muito importante. Volta aí. Ler, gente. Isso é muito importante. A leitura do que está escrito. Volta lá. Ou a leitura do texto que a gente chama não verbal. A primeira dica que eu estou dando para vocês hoje. Quando for interpretar, leia. Leia com cuidado. Certo? Certo, Rubem? E a onça está onde? Eu disse que ela está por trás do tronco. Você poderia dizer que ela estava aqui dentro do coisinha aí. Ou foi ela que tirou a foto? Pois é. Tudo está aqui na nossa imaginação. Vamos para a segunda dica? A segunda dica é a gente descobrir a ideia central que esse texto nos traz. Uma ideia central, um tema. Muita gente confunde o tema com o título. Título é o nome do texto, aquilo que está lá em cima. E a ideia central, a gente pode afirmar que é o tema, o assunto, certo? Volta lá, Rubem, nessa aí. Qual foi o tema central aqui desse texto aqui? Dessa leitura que a gente fez aqui?
foi a onça, não foi a beleza da imagem, não foi a tranquilidade que a imagem nos traz, foi justamente a história da onça que eu disse que estava ali. Então essa foi a ideia principal. Como a gente vai ver num pequeno texto agora, a gente vai ler para descobrir qual é o assunto, qual é a ideia do texto, certo? Aí a gente começa a leitura dizendo assim: o Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia. Seu suprimento anual alcança em média 15 milhões de toneladas de arroz em casca para atender ao consumo de 12,14 milhões de toneladas. O país integra o mercado comum do Sul, o Mercosul, que é Argentina, Paraguai e Uruguai e Brasil. São 4. Este bloco econômico tem suprimento médio anual superior a 20 milhões de toneladas de arroz, dos quais 7 milhões de toneladas são destinados à exportação para terceiros países ou intrabloco. Este volume disponível representa 18% do total a ser movimentado pelo comércio internacional entre 2013 e 2014. Aí eu pergunto, afirmamos, lemos o texto traz algumas informações, o texto fala em números também. Aí eu pergunto para vocês, classe, qual é o assunto principal, a ideia principal desse texto? Será os números? Será os números? O assunto é o arroz nosso de cada dia. Esse é o assunto principal, o arroz. Os números, o que produz, o que consome, o que se consome, já são ideias secundárias. Ideia primária é o arroz. O texto traz informações sobre o arroz. O que vem daí, outras informações que surgem a partir daí, a gente chama de ideias secundárias. Mas a ideia principal é o arroz. Ok? Então, duas coisas que a gente tem que fazer até agora, quando a gente vai interpretar um texto. A primeira é ler. A leitura, ela é principal, primordial, essencial. Leitura. Ninguém vai interpretar nada sem ler. Até para esse objeto que está aqui, eu tenho que fazer uma leitura dele. Porque se me perguntar, o que é isso aí? Se eu não fizer uma leitura profunda, eu não vou saber o que é. Vou dizer que é qualquer coisa, menos um globo. Então, para a gente responder alguns assuntos, algumas questões, a gente tem que ler, fazer uma leitura. Ok. É de metal? É de metal? Não. Porque eu tenho que analisar. Acrílico, plástico aqui, acrílico aqui outra vez. Aqui dentro tem papel. Aqui, essa parte que está aqui o desenho do planeta em papel. Então, para ler, eu tenho que analisar. Certo? Então, leitura,
descobrir a ideia principal. O texto fala de quê? Cuidado! Muitas vezes vocês confundem o título com o assunto. E não pode. O assunto é sobre o que está falando. O que está falando. Certo? Muito bem. Então vamos para a terceira dica. Eu coloquei reconte. Eu coloquei essa palavra para trazer outra palavra que é muito importante na questão da interpretação. Quando a gente lê e entende, a gente tem que recontar com as nossas palavras. E existe uma palavra usada, eu chamo de palavra técnica, que é a paráfrase, do verbo parafrasear. A paráfrase é você recontar usando outros termos sem fugir do assunto. Vamos ver qual é? Então, para interpretar, eu preciso ler, ok, muito bem, a primeira coisa. A segunda coisa é entender sobre o que se fala, que é a ideia principal, o tema, o assunto. E a terceira coisa é a gente recontar. A palavra técnica para esse recontar é essa aqui. Parafrasear. Ou paráfrase. Aqui é verbo, parafrasear. Eu coloquei as interrogações para a gente descobrir o que é. Certo? Então, o que é... E as calças caindo. Ai, tá bom. Quando a gente faz ao vivo, acontece isso. Então, o que é parafrasear? Parafrasear é o quê? Contar o texto com outras palavras, dizendo o mesmo. Viu só? Aí eu trouxe um exemplo bem legal aqui. Aí, o período que está em vermelho diz assim: o sinal fechou e ninguém em seus carros podiam passar. Ok, certo? Entendeu? O sinal fechou. Recontando este período, usando a paráfrase, olha como pode ficar. O semáforo estava vermelho. O sinal fechou. Ele fechou em verde? Não. Verde é a siga, né? O amarelo, opa, presta atenção que vai fechar. O semáforo estava vermelho e ninguém em seus automóveis, carro, automóveis, podiam avançar. Troquei passar por avançar. Isso é fazer uma paráfrase, é recontar. Quando você reconta, quando você parafraseia, isso dá a ideia que você entendeu o que estava lendo, certo? Então, repetindo, 3 coisas a gente faz, até agora, né? 3 coisas a gente faz para uma boa interpretação. A primeira é a leitura, descobrir a ideia principal, e essa terceira agora é a gente recontar o que leu, tá bom? Que é, a palavra é paráfrase. Aqui em cima tem parafrasear. Paráfrase é o ato de recontar algo usando outras palavras. Muito bem? Próximo.
Uma coisa que acontece com a gente, com todo mundo, tá? Vamos incluir todos. Nós estamos lendo um texto. E de repente, pode acontecer, sabe o quê? De aparecer palavras que sejam novas ao nosso vocabulário. E quando isso acontece, a gente recorre ao dicionário. Vamos lá, Rubem? A gente recorre ao dicionário. A gente, hoje, está tudo muito informatizado. O dicionário físico, o livro, está em pouco uso. Os nossos celulares é uma ferramenta muito útil e acessível. Tudo que a gente quer, a gente vê aqui, está lendo o texto aqui, não consegui saber o que quer dizer esta palavra, eu minimizo, procuro e vejo o que ele quer dizer. Por que eu estou usando a dica do dicionário? Porque a gente vai se deparar com novas palavras. Uma forma de a gente enriquecer o nosso vocabulário é fazendo exatamente aquela primeira dica, leitura. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente lê, a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário. Eu li um texto e não conhecia tal palavra. A partir dessa leitura, eu já sei o que essa palavra quer dizer. Por isso que a gente tem que recorrer ao dicionário. Este dicionário, ou este aqui que você vai no Google, pesquisou e tem ali a resposta. Não deixe passar aquela palavra nova adiante. Busque saber o que aquela palavra quer dizer. Isso é para enriquecer o seu vocabulário, que a gente chama de léxico. Certo? O sétimo ano lá do Henrique, estão com o livro lendo. Já era para ter terminado. Era para a gente ter feito uma análise da leitura em abril, e eles estão com o livro. Espero que tenham lido, né? Espero mesmo, de verdade. E quando a gente lê, repito, quando a gente lê, a gente está enriquecendo o nosso vocabulário, o nosso léxico, ok? Aí eu trouxe esse pequeno texto aqui, Rubem. Eu grifei gramíneas. Faz de conta que eu estou lendo esse texto pela primeira vez, né? Aí, vamos lá. Aí é um texto que Lailson trouxe para a gente fazer a interpretação, ou então foi um texto que o professor de geografia trouxe, e vamos ver o que aqui o texto diz. Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras caracterizadas por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas, e pode ser classificado como cerradão, cerrado típico, campo cerrado, campo sujo de cerrado ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta formação florestal. Esse pequeno texto traz uma informação sobre uma determinada região centro-oeste do Brasil. Os cerrados são no centro-oeste. E ele é bem plano. Esse tipo de terreno, esse tipo de vegetação, esse tipo de característica do Brasil é visto lá no centro-oeste, ok? Aí o que foi que eu fiz? Eu grifei a palavra gramíneas, porque o texto está dizendo que o cerrado são as savanas brasileiras
caracterizados por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. Eu fiquei pensando, o que é gramíneas? Aí o que é que eu faço? Vou no Google, ou então vou lá no dicionário e vejo o que é gramíneas. Isso vai fazer o quê? Enriquecer o meu vocabulário. Vai enriquecer meu vocabulário. Lógico, eu tive que dar um tempo para mim. Para eu fazer uma pesquisa, a leitura parou, deu uma paradinha. Aí eu vou e vejo o que é gramíneas lá no Google. Aí o que são gramíneas? Gramíneas são uma família de plantas com folhas semelhantes a lâminas. A maioria tem caule oco e muitas raízes ramificadas. As gramíneas é justamente a grama verde encontrada em jardins. É aquela que cresce em campos. Também são os cereais e também os bambus. A planta bambu também pertence à família das gramíneas. Então, isso aí é o que se encontra lá no Cerrado. Quando o texto usou gramíneas, ele disse tudo: bambu, cereal, aquela grama. Viu só? Então, quem não sabia o que era gramínea, soube a partir do texto. Soube a partir daqui. Gramíneas são plantas, bambu, a grama, os cereais, ok? Aí eu volto. Qual é o assunto aqui? O assunto lá? Não, volta aí, Roberto. Não, aliás, lá para o... aí, não. Anterior, sim. Qual é o assunto? A ideia principal. A ideia principal são as gramíneas? Não. O assunto tratado no texto é o cerrado. Certo? O cerrado. Então a gente já viu quantas coisas? Quantas dicas para uma boa interpretação? Leitura, descobrir a ideia principal, recontar, que é parafrasear, a paráfrase. Uma dica é usar outros recursos, né? Usar outros recursos, dicionário ou Google. Ok, então a gente já viu quatro dicas para uma boa interpretação. Essa interprete a vida eu vou dar como última dica. Interprete a vida. Como assim, Lailson? Estamos no tempo? Então, interprete a vida. Esse olhão aí do coruja. Bota aí, Rubem. Não, Rubem. Passe. Ok, aí. Interprete a vida. Quando a gente lê, a gente vai levar em consideração o seu comportamento. O seu comportamento diante de situações novas que venham a acontecer. Por exemplo, essa fase que a gente está vivendo hoje, que o coronavírus mudou todo o planeta, o nosso comportamento social mudou. A gente começa a interpretar o mundo, a vida de um certo olhar diferente daquele que a gente via antes. Então,
quando a gente está lendo um texto, interpretando um texto, a gente tem que considerar, eu me considero como pessoa, eu tenho que me ver como um membro dessa sociedade capaz de mudar alguma coisa. Quando eu interpreto a vida, eu tenho que conversar, tem que haver essa conversa, essa comunicação que foi assunto da aula passada. Quando a gente se comunica, a gente, a partir de outro colega, de outra conversa, a gente não vai ter só uma visão, a minha visão. A minha visão e a sua visão é boa para interpretar. E Rubem, o que é que isso quer dizer? O que é que você acha? Olha, duas pessoas conversando é melhor. Aí eu coloquei paisagens e acontecimentos. Isso é o conjunto do todo. É o texto no conjunto. É você discutir o que tal parágrafo diz, o que aconteceu, se de fato aconteceu assim. Um texto bom para haver esse diálogo é a história de Capitu, a mulher mais famosa da literatura brasileira, Capitu. E ela traiu. Será que Capitu traiu? Olha, interpretar a vida, entrar no personagem. Eu posso dizer que Capitu traiu. Eu posso dizer, mas você pode dizer, não houve traição. O texto não diz. O texto não diz diz que o filho dela com o rapaz parecia com um amigo. Só diz isso. Isso é sinal de traição? Não. Então tem que haver esse diálogo, essa conversa, ok? Então vamos lá, leitura, identificar o tema central, que mais? Sem enfilar, leitura, ideia central, recontar o texto, que é parafrasear, fazer uso de outros recursos, e agora essa conversa com o colega sobre o que o texto fala. Não fica só em você, abrange aí o horizonte para interpretação. Aí para nós encerrarmos, eu trouxe esse poema de Manuel Bandeira, que é O Bicho. O Bicho. Aí diz assim: vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era o gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era o homem. O texto é pequeno e vamos lá. Título, o nome do texto, ok? O assunto está aqui dentro, ok? Para eu descobrir, eu preciso ler. Vou precisar do uso do dicionário para alguma coisa do Google, ou talvez aqui tenha alguma palavra que você não conheça. Daí você faz o uso do dicionário. Outra coisa, do que trata, é a ideia central. Esse texto trata de quê?
Alguém pode dizer, fala dos animais. Não, os animais? Como assim fala dos animais? Do elefante, da girafa? Não, senhor. O bicho. Sabe onde eu vou descobrir o assunto? Aqui embaixo, no último verso. Então, esse texto aqui, este poema de Manuel Bandeira, O Bicho, fala sobre a condição miserável do homem, de um mendigo. O homem era um mendigo. Estava ali na esquina, com muita fome, comia tudo, os detritos, é o lixo. Quando estava procurando essa comida, se achasse alguma coisa, ele não examinava, nem cheirava, ele engolia com voracidade. Lailson, o que é voracidade? Com rapidez, com rapidez. Aí o eu lírico continua falando, o bicho não era o cão, não era o gato e nem era o rato. O bicho, meu Deus, era o homem. Esse era o homem em sua condição degradante, socialmente miserável. Que triste. Então, para fazer uma boa leitura, uma boa interpretação, você precisa fazer uma boa leitura, descobrir a ideia principal. Você precisa parafrasear. Você precisa usar recursos extras para descobrir o significado de algumas palavras. E você precisa fazer essa interpretação da vida lendo o texto com outro colega. E daí vocês vão descobrir o assunto do texto. Então a gente encerra a aula de hoje com um forte abraço. Espero que tenham gostado. Sigam se cuidando e até a próxima aula. Abraço.